Graça e paz, estamos de volta com mais uma palavra para você. E eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que pudesse se inscrever, que pudesse deixar seu like e que pudesse compartilhar essa mensagem para que ela possa alcançar mais vidas. O nosso texto hoje se encontra aqui em Lucas, no capítulo 18, do verso 35 em diante, que diz: Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram-se que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia-o glorificando, e também todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. E que futuro teria aquele homem, cego, pedinte, dependente das esmolas alheias para sobreviver? Sabe-se lá se havia se alimentado naquele dia? Porém, de repente ele escuta um barulho de multidão que não estava acostumado a ouvir diariamente. Indagando aos transeuntes do que se tratava, responderam que Jesus de Nazaré passava por ali. A fama de Jesus já havia se espalhado e sem demora começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Apesar da multidão o repreender, ele insistia mais e mais, até ser ouvido por Jesus. E ao contrário de nós hoje, que por tão pouco, às vezes desistimos de Deus, Bartimeu não desistiu. Quando enfim Jesus o chamou e perguntou-lhe: Que queres que te faça? Simplesmente ele disse: Senhor, que eu volte a ver. Note que, pelo que Lucas escreve, ele não era cego de nascença. Ele já via e, por alguma razão, perdeu a visão. Então Jesus o cura e ainda diz: A tua fé te salvou. E ele podia ter ido embora, já que tinha alcançado o que desejava. Mas não. Ele, depois de curado, seguiu Jesus. E você já parou para pensar que grandes lutas esse cego enfrentou para ser ouvido por Jesus? Quantas pessoas não estavam ali? Ele gritava diante da multidão e era o mesmo que nada, mas ele não desistiu de ser ouvido por Jesus e foi ouvido. E mais do que isso, ele o seguiu. Quantas vezes você já foi atendido em algum pedido? Lembrou de dar a glória a Deus? Em Lucas 17, nos versos 17 e 18, Jesus pergunta a seus discípulos: Não eram 10 os que foram curados? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele fala acima dos 10 leprosos que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer Jesus. Assim como Bartimeu, esse homem voltou e deu a glória de sua cura ao Deus vivo de Israel. E muitas das vezes nós procuramos comunhão com Deus nas aflições. Quanto maior a aflição, mais buscamos a presença de Deus. Basta-nos apenas um pequeno alívio e já diminuímos essa busca. Às vezes, somos levados a nos afastar de Deus por influência, às vezes por preguiça, às vezes por negligência. E como é fácil para nós esquecer que vivemos diante de uma batalha espiritual. Desconfie quando o mar de sua vida estiver calmo.
e agradeça quando vierem as lutas, pois significa que Deus está lhe testando. E como é bom quando somos aprovados nesse teste. Imagina, Deus nos elogiando assim como ele elogiou Jó. Jó, capítulo 1, verso 8, perguntou ele ainda a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Porém, hoje, quantas vezes somos tentados e cedemos? Evidente que Jó também tinha seus pecados. E quantas vezes tivemos essa honra de alguém dizer que viu nossas ações sendo sinceras? De quem teme a Deus? Jesus disse que breve está a sua volta. Em muitos momentos, talvez Bartimeu tenha escutado que não servia para nada, por sua incapacidade de enxergar. Mas um dia, depois de insistir, Jesus o ouviu, e ele sem demora não desperdiçou isso. Mas você está pronto, assim como Bartimeu, para aproveitar a chance que tem, ou que Jesus vai lhe dar? Abra seu coração e escute a voz de Jesus, apenas a sua voz, pois ele quer te dar a salvação, mas não demore. Os dias não demoram muito para a volta de Jesus. E você não é obrigado a acreditar que ele volta. Mas é minha obrigação lhe advertir disso. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.